E o nosso assunto de hoje é por que ir à igreja? Graça e paz para você que se senta à mesa conosco. Eu sou o Luiz Gustavo. Eu sou o Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Por que ir à igreja? Que tema tão importante e essencial para a vida do cristão. É interessante, Luiz, e acho que inicialmente, antes de adentrarmos em todos os motivos, que são muitos, é necessário a gente fazer uma diferenciação, uma definição do que é igreja. Porque muita gente pensa que eu devo ir à igreja somente como um espaço físico, uma edificação, um templo. Só que, segundo a palavra de Deus, e é uma verdade absoluta, não cabe aqui nenhuma dúvida, a igreja, ela extrapola esse espaço físico. Segundo a palavra, nós somos a igreja. Veja da seguinte forma, Cristo é a cabeça de todo um corpo. E nós somos membros desse corpo. Logo, não é o espaço físico que a palavra está tratando. Podemos ver aqui, em Colossenses 1,17 diz assim, Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. E reforçando logo em seguida, Romanos 12,5 diz, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então a gente consegue extrair aqui com clareza que o conceito de igreja não é somente o espaço físico, somos uma igreja de Cristo. Cristo esse que é a cabeça e nós fazemos parte enquanto membros. Eu gosto de sempre iniciar com essa definição para que a gente trate com mais clareza do que nós estamos falando. É claro que o nosso objetivo aqui está ir à igreja, mas a definição do que é a igreja, eu acho que é muito importante para aqueles que nos acompanham. Perfeito. E essa é claro que a gente tem que valorizar essa questão de Cristo, sobre Cristo ser a cabeça da igreja, até porque a gente não consegue viver sem a nossa cabeça. Exato. Mas a gente tem que também extrair algumas linhas sobre o espaço físico, a igreja espiritual, a igreja coletiva e a igreja individual. Mas antes de adentrar na individual, muitas pessoas, né, a gente não dá o valor devido à igreja física. Verdade. Ainda que a igreja não seja uma rua, né? Não esteja localizado especificamente em uma rua, um bairro, uma cidade. Igreja somos nós, né? Você é a igreja quando você ajuda o seu irmão, você é a igreja quando você prega a palavra de Cristo. Mas quando a gente se encontra num ambiente, né, de comunhão dentro de uma igreja, não tem como a gente não ser influenciado pelo ambiente. Perfeito. Provérbios 27:17 fala: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Sim. Se a gente atribuir esse aprendizado, isso aqui está falando de intimidade, de conhecimento, talvez, de relacionamento, mas também a gente pode atribuir isso aqui a dois amigos ou duas pessoas, membros de uma comunidade, de uma comunhão. Claro. Da mesma forma que se eu for procurar em algum lugar, por exemplo, um exemplo bobo, mas que faz sentido. Se eu for encontrar-me numa rodinha de amigos falando sobre futebol, eu vou sair de lá sabendo mais sobre esse futebol. Sobre futebol. Concorda? Então, que é normal. Não estou falando que não deveria ser feito, né? Para quem gosta de futebol. Mas, e da mesma forma, a igreja. Se eu estou indo para a igreja, eu vou para lá para me afiar. Vai ter momento que eu vou para a igreja que eu vou sair de lá convicto daquilo que eu fiz foi bom. Mas tem hora que eu vou sair da igreja com aconselhamento de um amigo que vai me fazer repensar algumas coisas. A forma como eu estava agindo, a forma como eu estava decidindo as coisas, ou as atitudes que eu tomei que foram contrárias à palavra de Deus. É claro que, assim, hoje em dia, né,
Muitas pessoas têm o receio de ir a igrejas porque a rede social, muita gente fala sobre alguns escândalos nas igrejas. Sim. Mas eu quero que vocês reflitam. Se você não vai na igreja porque escutou alguém falando mal de uma igreja, ou ouviu alguma coisa nas redes sociais falando sobre as igrejas, eu sugiro fortemente que você tome as suas próprias conclusões indo à igreja, tendo as suas próprias experiências. Porque é muito fácil a gente tomar como verdade alguma coisa que alguém viveu. Sem experienciar. Sem ter a experiência, né? Sem tentar. Eu não posso opinar, eu não posso falar que uma comida é ruim sem ter provado. Perfeito. Então, assim, eu sugiro, coloca nos comentários se você participa de alguma igreja, se você congrega em alguma igreja. E se não, eu oro a Deus para que você possa se incomodar no sentido de que, cara, eu poderia ir à igreja, eu poderia dar esse voto esse teste, eu podia testar. Exato, um voto de confiança. Um voto de confiança, porque às vezes igrejas não são iguais. Você vai encontrar pessoas ruins em todos os lugares. Não existe nada perfeito, local perfeito. Não existe. Não existe local perfeito, não existe pregador perfeito, não existe advogado perfeito, não existe médico perfeito. Toda profissão, todos os lugares que você encontrará as pessoas que não são boas. É normal. Sim. Mas tomar como verdade absoluta uma coisa que você escutou de alguém, né? Uma experiência negativa que você escutou de alguém, seja uma pessoa de fora, ou seja uma pessoa do seu círculo mais íntimo, tenha cuidado em levar aquilo como verdade, porque às vezes você está perdendo uma coisa, você pode estar perdendo uma transformação de vida. Uma bênção que está separada para você. Perfeito. E não só esse ambiente, né, essa convivência da igreja, que tem esse benefício social de que você pode aprender mais sobre você mesmo, né? Você pode aprender mais sobre a palavra, você pode... Enfim, dentre esses benefícios, existe um benefício que para mim é um dos mais importantes, que é a mortificação da carne, é a domesticação da carne. Quando, pelo menos a experiência que eu tenho todas as vezes que eu vou na igreja é que eu vou para a igreja primeiramente para louvar a Deus, né? A exaltar o nome de Cristo, mas também é para denunciar aquilo que ainda eu estou fazendo contrário a Cristo. Porque o caminho não é fácil, como a gente já bem falou aqui. O caminho não é fácil, mas é possível. Sim. E não tem caminho melhor. É satisfatório. Então, quando você vai na igreja, que você domestica a sua carne, você... aquilo que você ainda não está fazendo da forma que deveria ser feita é trazido à luz, você fala assim, opa, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu preciso olhar com atenção. Isso aqui eu preciso corrigir. Talvez da forma que eu estou tratando minha esposa, dá para ajustar. Talvez a forma que eu lido com os meus problemas do trabalho, dá para mexer um pouquinho. Talvez a forma que eu fiz um comentário de um amigo meu, ou enfim, talvez eu falei com uma pessoa sobre outra e eu falei de forma negativa, em vez de talvez exaltar, ou então falar bem das pessoas, né? Sim. Eu fiz errado. Então, é um momento que eu sinto que seria mais um momento de prestação de contas entre você e a moral divina. Então é um momento que você presta contas com Deus e fala assim, é isso aqui que eu venho fazendo, eu fiz na última semana. É o correto? Eu devo seguir esse caminho? Eu devo repensar? Eu devo recalcular a rota? Ou eu posso continuar andando dessa forma? Maravilha. Você concorda? Você usou um termo, você mencionou a moral. Uhum. E é bem isso, chega a ser um laboratório de consciência. Você se examina para ver se o caminho que você segue, mas por que disso? Porque você está em um ambiente propício, onde a santidade existe ali na presença do Pai. Sejamos imitadores de Cristo. E o que isso significa? Eu estou me aproximando cada dia que passa mais do que Cristo espera que eu seja, ou eu estou me afastando? E quando a gente vai à igreja, eu costumo falar que nós somos vitrines. Então a gente está sempre em observação e sendo observado. Então um irmão, ele pode te avaliar e falar,
Poxa, que legal aquela atitude, aquela postura. Eu deveria tentar, eu acho que eu posso melhorar nesse aspecto. Da mesma forma, como você foi muito feliz, o Espírito Santo fala muito com a gente e ele nos corrige, porque quando as pessoas romantizam a palavra de Deus, ela nunca afronta, ela confronta. Exato. E quando ela nos confronta, ela nos tira da zona de conforto. E eu me recordo que falamos em alguns episódios atrás, que assim como a gente tem a revelação de quem é Deus, tem a revelação de quem nós somos, a nossa identidade em Cristo é extremamente importante. Exato. A igreja é um ambiente maravilhoso. E como você disse no início, dada a importância das pessoas irem. Por quê? Caso contrário, o que seria? Seria um preconceito, um pré-julgamento. É muito fácil a gente apontar, mas a experiência que eu tive não pode afetar o outro. Muito pelo contrário. Às vezes a experiência que determinado irmão, alguém teve, foi necessário ou ainda vai ser, porque o propósito de Deus é maravilhoso, ele sabe de tudo, do momento de cada um, mas não quer dizer que aquela experiência vai ser a mesma para mim. E é tão importante isso que você falou, porque tem uma palavra, né, tem um termo recente que tem sido utilizado. Quando eu fiz uma pesquisa acerca do crescimento da comunidade cristã, especificamente no Brasil, aumentou um percentual de 17%. Isso, em termos de quantidade, significa muito. De todas as religiões, a crescente, mas eles tratam como crescente absoluta. Ok. Tá? Tem aumentado no decorrer dos últimos anos muito o número de cristãos convertidos. Quando a gente pega esse dado isolado, é algo que nos deixa feliz. Mas, em contrapartida, apesar do aumento da comunidade cristã, tem tido também o que eles chamam do aumento dos desigrejados, que são cristãos com fé em Cristo, mas que não julgam ser necessário ir à igreja. Pasme você, quais são os motivos? E entra muito no que você disse. Às vezes é uma experiência com um pregador que não teve uma química, um relacionamento adequado, casos de abuso, mentiras, posturas de irmãos, ambiente. Mas qual que é o intuito que te leva a ir à igreja? É buscar mais de Deus. É entregar mais para Deus. Então, congregar, a comunhão com os irmãos, você foi perfeito no tema que você disse, serve muito para nos afiar, para nos ensinar e nós também ensinarmos. Mas o intuito principal é louvar, é exaltar, é honrar aquele que é digno de merecer. Então, o que eu acho muito importante nesse aspecto é refletirmos o que nos leva, o que você pretende encontrar na igreja. Perfeito. Será que você quer encontrar mais de uma fofoca? Mais do seu irmão? Mais você tem receio de se derramar? Eu confesso, eu já ouvi pessoas falando, eu canto, mas eu não quero cantar, louvar a Deus, porque eu não sei o que o irmão vai achar. Não, tudo que a gente faz, a obra, ela deve ser feita para Deus. Perfeito. E esse ambiente é o ambiente perfeito para que a gente possa fazer isso. Luiz, tem ainda nesse termo, né, na questão do desigrejados, a gente sabe, nós somos frágeis. O ser humano tem um hábito de usar desculpas. Claro. Né? Só que tem também um cuidado muito grande para a gente falar da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui uma breve reflexão, porque eu conheço pessoas que falam assim, eu não tenho a necessidade de ir à igreja. Em Mateus 18, 20 fala, onde tiver 2 ou mais, ali estarei. Então, muitos que não vão à igreja se valem desse versículo para falar, eu não preciso de ir para a igreja, Deus está comigo onde tiver 2 ou mais. Mas isso é óbvio. Se a gente for olhar a intenção de quem escreveu,
Deus está com um único, não precisa de dois. Onde você está, você leva Deus. Você é a luz, você é o sal do mundo, porque você tem quem? Deus com você. O Espírito Santo habita em nós. Exato. Então você realmente não precisa ir no templo físico. Exato. Porém, a hermenêutica, né, que a gente chama a interpretação do versículo, não é essa. A gente estuda muito, a gente vê que é importante a gente avaliar o quê? O contexto da palavra. Exato. Em Mateus 18, 20, o contexto que trata era uma autoridade de Deus para um processo disciplinar entre irmãos. Então, quando for necessário disciplinar um irmão, vá, chame o seu irmão ao canto e fale com ele, porque você está falando em meu nome. Antigamente tinha um poder, e ainda tem, muito valioso de quê? De testemunhas. Então, caso você repreendeu seu irmão e não foi suficiente, diz assim, se não ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Aquele processo disciplinar, eu estarei ali. Por fim, se ainda não ouvir, conte e apresente à igreja. Então, onde tiver dois ou mais, ali estarei enquanto autoridade. É importante isso porque eu vejo muita gente aplicando de maneira indevida. E o escopo de Deus, o cuidado, a atenção quanto à igreja, aqui falando espaço físico, é de nos alimentar. Como a gente falou no início, não somos perfeitos, não existe a igreja perfeita, não existe ser humano perfeito, mas somos complementares e temos muito para aprender num ambiente que exala a presença do nosso Senhor. Então, da minha parte também, finalizando hoje, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão para você que nos acompanha. Você pode não gostar do que encontra na igreja, falando em termos de pessoas, de irmão, mas também tem o direito delas não gostarem de você. Mas o que nós buscamos na igreja? Qual o verdadeiro intuito de irmos à igreja? Existe um Deus que fala conosco e que espera o nosso louvor, a nossa devoção, a nossa entrega. Então, quando você for à igreja se prostrar diante de Deus, lembre-se que Ele está de olho em você, que o propósito principal é o que Ele fala e o que você entrega. Amém. É importante ressaltar que não importa qual ambiente que você vá, sempre vai haver um fator, que é um crescimento. Esse crescimento pode ser para o mal e pode ser para o bem. Na igreja, claro, né? Existem igrejas e igrejas, mas se uma igreja fundamentada e construída na palavra de Deus, a probabilidade de você crescer espiritualmente para o bem é muito maior. O poder do ambiente é muito forte. Então, existem lugares que você cresce espiritualmente, existe lugar que você declina espiritualmente. Então, o nosso conselho é que busque se encher da palavra de Deus. Busque coisas boas, bons costumes. E assim, a sua vida e a vida das pessoas que te cercam serão abençoadas por meio de você. E a nossa oração é essa. A nossa oração é que você possa cada vez mais ter a fome e a sede da palavra de Deus. Da nossa parte é isso. Amém. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ajuda muito. E até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço.